Salve, salve nação! Ajude o nosso canal, inscreva-se e deixe o seu like no final do vídeo. De acompanhar 15 minutos. É isso, um trabalho rápido ali de aquecimento. A gente conseguiu observar o Arrascaeta se movimentando tranquilamente, recuperado recentemente de contusão. Ele deve ser uma novidade no time desde o início. Claro que existe uma dúvida em relação também ao Michael, o aproveitamento dele também nesta equipe principal. Mas a tendência é o Flamengo com o Diego Alves no gol, o Isla, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz e o Felipe Luiz. No meio de campo, o William Arão, o Andreas Pereira e o Everton Ribeiro. E na linha ofensiva, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Muito respeito ao adversário, o Flamengo respeita demais o adversário, né? E claro, vai treinar aqui pensando em alternativas. Por isso até que o Renato decidiu retirar a imprensa para trabalhar com um pouco mais de privacidade. Em relação ao ambiente, no momento, Montevidéu tem um espaço pendendo mais para o Flamengo. Tem mais flamenguista por aqui, numa proporção de 65-35, e a tendência é que o palmeirense chegue mais, né? Os torcedores palmeirenses possam vir aqui a Montevidéu, mas por enquanto tem muito flamenguista na rua e todo mundo lá pertinho do hotel, acompanhando a trajetória, né, do Flamengo aqui em Montevidéu para essa partida, a grande decisão da Conmebol Libertadores, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Muito bem, Palmeiras e Flamengo, é final de Conmebol Libertadores. Fãs de esporte, está todo mundo muito, mas muito emocionado, assim como os torcedores lá em Montevidéu e os torcedores que ficaram aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Edu Elias, deixa eu apresentar logo os nossos comentaristas. Gustavo Zupac, Bubu Bueno com a gente de novo. Fala, Zupac. Tudo bem, Marcela? Boa noite a todos. Boa noite. Chegando a hora, mais um dia arriscado da agenda, né? O sabadão tá que não chega. Se não chega pra gente, imagina pra quem torce, pra quem tá desesperado pra chegar o dia. Tá que não chega. Pra quem joga. Quem joga também, imagina. Imagina, tá dormindo bem? Olha, não tô. Final, sábado tem final de Conmebol Libertadores, vou estar em campo. Imagina, Bueno. Imagina, hoje meu boa noite é curto, diferenciado. Vamos diferenciado. Aqui do ontem foi noite. Elaborado. Boa noite, fã de esporte. Ainda dá tempo de pegar um carro ou um ônibus. E o Edu, olha, se for correndo, ele ainda chega lá a tempo da final. Estão dizendo que o Bruno Vicari foi de bicicleta, mas não sei se é verdade. Daqui a pouco eu acho que é só boato. Agora a gente poderia fazer isso, né? Até quando dá tempo de você pegar um carro e ir para Montevidéu para chegar na hora do jogo? Vou fazer esses cálculos e a gente vai fazer, olha, ainda dá, até o momento que não vai dar mais, você vai chegar atrasado, como chegou a Gaviões no feminino, Edu. Sendo que em Porto Alegre é bem mais perto, né? Olha, essa história de que tem mais torcedor do Flamengo, vamos dar uma olhada, números na tela. Parcial de ingressos vendidos. Flamengo, 11 mil, quase 12 mil bilhetes destinados à torcida carioca, R$1.100. Palmeiras, um pouco menos, quase 8 mil bilhetes. A estimativa é que, contando com a venda para o público geral, além da carga destinada aos clubes, tendência é que o estádio receba 20 mil flamenguistas e cerca de 10 mil palmeirenses, a metade. E eu pergunto a você, Rodrigo Bueno, diferenciado, isso pode fazer diferença na partida? Pode fazer sim. Em decisão, né, o pessoal diz que detalhe acaba resolvendo dentro de campo e fora de campo. A parte emocional é muito importante, o ambiente, a atmosfera, em tese é para ser jogo em campo neutro, só que se você tem uma presença muito maior, expressiva de uma torcida em relação à outra, isso acaba interferindo, não vai ser decisivo. Torcida, como dizem alguns, não ganha jogo, ela não entra em campo, ela não bate escanteio, ela não cobra pênalti, mas ela estimula o seu time e algumas vezes intimida o adversário, né? Deixa o adversário mais acanhado. Então, a confiança, essa presença que tudo indica será maior rubro-negra, é um ligeiro favoritismo a mais para o Flamengo. Pois é, favoritismo a mais é porque já tinha algum favoritismo. Senti isso. Aí quando o Bueno fala, o Flamengo tem esse favoritismo e essa torcida faz a diferença? Eu acho que o Flamengo é ligeiramente favorito para a final, ligeiramente. E acho que essa a superioridade numérica, e aí não é uma questão tática, é uma questão de arquibancada dos rubro-negros, eu acho que ela vai impactar ainda mais no que a gente vai ver dentro de campo quanto a propostas, né? Porque, assim, por natureza, espera-se um Flamengo tentando se impor e um Palmeiras
Palmeiras marcando mais para sair. E a gente sabe como se comporta o Flamengo quando tem o Maracanã, por exemplo, lotado empurrando. É um time que já se impõe por natureza, ou já tenta se impor, e muitas vezes ele é levado pela galera do Maracanã para se impor ainda mais, né? Acaba funcionando muito bem essa relação com esse time do Flamengo especificamente. E acho que isso pode acontecer no jogo de Montevidéu, com mais gente gritando, com mais gente empurrando. Talvez seja ainda mais natural a iniciativa do Flamengo de tentar se impor diante do Palmeiras. E certamente o Abel vai usar tudo isso para montar a estratégia, né? Porque a gente está falando de um Flamengo que é muito técnico e de um Palmeiras que é muito estratégico. Se a gente fosse colar uma etiqueta em cada time para defini-los, acho que seria um Flamengo muito técnico contra um Palmeiras muito estratégico. E o Abel vai tentar se agarrar no que pode para fazer essa estratégia ter ainda mais sentido. Não acho que é a arquibancada que vai definir quem vai ganhar. Eu acho que é dentro de campo mesmo. Agora, o Flamengo, o Michel deu uma entrevista falando que acha que vai ser reserva, né? É isso que está pintando com a volta do Arrascaeta? O Renato pode poupar jogadores? O que você está achando? Não, a questão é assim, se o Arrascaeta tiver condições plenas de jogo, acho que não há muita dúvida, né? Acho que a dúvida, e essa é outra diferença entre as equipes, a dúvida que o Renato pode ter é uma questão de físico, de ritmo de jogo. E a dúvida que o Abel pode ter é uma questão de estratégia. O Abel pode mudar peças para adaptar o Palmeiras melhor ao Flamengo. Não acho que o Renato fará isso. Eu acho que o Renato vai escalar o time de acordo com a questão física, com a questão do ritmo de jogo, e essa é a minha dúvida quanto ao Arrascaeta. Ele entrou ontem contra o Grêmio, participou de construção do segundo gol do Flamengo, mas visivelmente ele não está na sua melhor forma e era muito... Ou ele puxou o freio no jogo e falou... Ele tinha treinado durante o dia também, mas né? acho pouco provável que ele esteja na melhor forma depois de um longo tempo de ausência, entrando minutos, né? Acho que a preparação foi para que ele chegasse na melhor forma para a final, o que não quer dizer que é a sua melhor forma. Então acho que 100% ele não vai estar. E aí é uma questão de sensibilidade do Renato. Se vale a pena contar com a Arrascaeta nesse começo de jogo ou nos primeiros 60, sei lá quanto tempo exatamente ele pode render no seu melhor nível, para aproveitá-lo e a partir daí ir com o Michael e tentar pegar um Palmeiras mais cansado com o Michael e construir uma vitória a partir daí. É uma questão de cálculo. Agora, que o Arrascaeta não vai para a final no 100%, isso me parece um pouco evidente. E é uma questão do Renato equilibrar isso dentro das possibilidades entre ele e o Michael. Se eu fosse apostar, eu apostaria que ele começaria assim com o Arrascaeta e depois ele usaria o Michael. O fato é que ele está muito tranquilo em relação a isso, porque ele tem um Arrascaeta que é um super craque e o Michael que está numa super temporada. Os dois devem entrar em campo e aí o Renato está muito bem servido. E o Pedro volta a ser opção também, né? O Pedro também, mas o Pedro também sem estar 100%. Né? Como o Gabriel vai ser o titular, ele pode precisar do Pedro para 15 minutos, que seja. Bota o Pedro lá e vamos embora. E o Pedro contra o Flamengo mostrou que está num estágio superior fisicamente, né? Sim, sim. E é um jogador sempre muito importante. O cara que, inclusive, fez gols contra o Palmeiras quando em outros jogos em que o Gabriel não estava. Então, acho que o Renato tem mais opções, mais respostas positivas para tirar do banco do que o Abel, por exemplo, nesse momento. Ô, Bueno, quando a gente pensa também no Palmeiras, você imagina que o Abel pode chegar com alguma surpresa? Quem você que imagina no meio de campo que vai entrar? Não, surpresa não seria tanta surpresa assim, mas precisa de 3 zagueiros, né? Você vê nesse jogo contra o Galo, muita gente viu, formação alternativa, time reserva, mas ele podia adotar essa opção. Ele não tem o Marcos Rocha, lateral direito, é jogador suspenso, em tese que seria titular dessa final, é ele, então ele tem que arrumar uma solução. Aparentemente seria o Mike, para muita gente o ideal seria o Gabriel Menino, então ele pode arrumar. O Felipe Melo é um jogador que vai muito bem fazendo esse papel de um terceiro zagueiro, né? Joga de volante ou joga ali, pode se colocar entre os zagueiros. O Felipe Melo acho que vai ser um cara decisivo. Tem essa questão da popularidade dele, ou da falta de popularidade dele no Uruguai, mas ele pode ser um cara decisivo ou na zaga ou no meio campo. O Scarpa acho que faz por merecer pela temporada uma final junto com o Veiga, que é um dos candidatos a craque da competição, craque da final. Então, acho que o Abel tem mais peças, mais alternativas. O elenco do Flamengo é melhor. E é bom lembrar que esse jogo tem uma chance razoável de prorrogação. Sim. Prorrogação e pênaltis. É verdade. E eu acho que é obrigação de treinadores pensarem nessas possibilidades. Especialmente o Palmeiras, que tem sofrido muito com derrotas em disputas de pênaltis, inclusive perdeu a Supercopa, encarou, fez um grande jogo na Supercopa contra o Flamengo e perdeu nos pênaltis. Então, o que é melhor? Você chegar numa prorrogação com a Arrascaeta, com o Michael,
o Pedro entrar na prorrogação para tentar definir, descansado ou para bater pênalti. E o Palmeiras, aparentemente, pelo que eu sei de informações, treinou mais pênaltis nesses últimos dias, né? É uma boa possibilidade. Aí a parte física, aparentemente o Palmeiras está em vantagem, né? O Flamengo vem recuperando os jogadores. Então, vamos ver se esse jogo vai se estender por 120 minutos. Partiu Montevidéu, vamos lá com o Bruno Vicari e também com o Jean Oddi. Pedir licença aqui pro Dudu, pro Gabigol. Primeiro, ambiente, temperatura quente, quentíssimo, 25 graus nesse momento. A gente está aqui dentro de uma sala muito especial do Estádio Centenário. É o saguão principal do Museu do Futebol, Museu do Futebol Uruguaio, mas que conta, claro, com relíquias de todo o futebol mundial. Essa ala especialmente é dedicada a conquistas da Copa América. Aqui do lado tem uma camisa muito especial do Rubens Sousa, que foi campeão com a seleção uruguaia na Copa América de 95, mas tem também, né, já uma grande passagem pelo futebol italiano. Já nas ruas, já tem ambiente de decisão, já. Pois é, Bruno, já tem ambiente de decisão, especialmente ali na parte da Ciudad Vieja, né, no centro histórico de Montevidéu. A gente vê já muitos torcedores, a região inclusive é próxima da onde nós estamos hospedados, e muitos torcedores do Flamengo, né, preciso dizer isso, é impressionante a diferença. A gente vê poucos torcedores com a camisa do Palmeiras, poucos palmeirenses por aqui. A gente veio de São Paulo e mesmo vindo de São Paulo, já no avião, era absoluto predomínio da torcida do Flamengo. Claro que é preciso lembrar que São Paulo acaba sendo uma rota ali de conexão de muitos outros voos do Brasil. A gente percebia que muitos rubro-negros vinham de outras cidades do país, não apenas do Rio de Janeiro, mas esse predomínio da torcida, ele é também muito claro, da torcida do Flamengo, é muito claro também aqui em Montevidéu, nos restaurantes, né? A gente, quando acabou saindo do restaurante ali, os torcedores cantando, quando virãozinho, tirando foto e tudo mais. É um clima já de final. Claro que não é, para quem já cobriu uma final de Champions League, não é aquela coisa que a cidade está toda adesivada, com referências à final o tempo todo. Pelo contrário, acho que no aeroporto a gente vê referências à final da Sul-Americana, né? Bragantino, Atlético Paranaense. Patrocinador de um dos times também, né? Que fez questão de envelopar, então. Exatamente, e por isso que tinha essas referências. Então não tem isso, né? Não tem o desenho, não tem tanta coisa, tanto evento, mas tem já muitos torcedores na rua e um predomínio completo dos torcedores do Flamengo, pelo menos até aqui, né, Bruno? Se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal.